Meus pais e eu morávamos em uma cidade agitada. Apesar de estarmos num modesto apartamento de 2 quartos, eu estava longe de me sentir solitário, pois sempre havia pessoas por perto, especialmente crianças da minha idade. Meu melhor amigo, Lucas, vivia em um prédio diferente, mas estávamos sempre juntos. Diferentemente de mim, ele não gostava da vida na cidade e frequentemente falava sobre se mudar para um lugar onde pudesse estar mais próximo da natureza e ter mais espaço. No entanto, continuamos amigos próximos até a formatura, quando me mudei para a faculdade e ele começou a viajar pelo mundo com sua mochila. Com o passar dos anos, mantivemos contato, mesmo que não nos víssemos desde o ensino médio. Foi depois de terminar a faculdade que soube que Lucas havia se estabelecido em uma pequena cidade não muito longe de onde eu morava. Decidi tirar alguns dias de folga no trabalho e visitá-lo. A cidade era remota, cercada por florestas e lagos, e sua população era de apenas alguns milhares de pessoas. As casas eram aconchegantes e as ruas sinuosas convergiam para um centro da cidade encantador. Ao chegar na casa de Lucas, senti uma certa ansiedade sobre reencontrá-lo após tantos anos. E se as coisas tivessem mudado entre nós e não nos dessemos mais tão bem? Mas quando ele abriu a porta, apesar da barba desgrenhada e do bronzeado, ele estava exatamente como eu me lembrava. Fomos a um bar na cidade para jantar e tomar uns drinks e notei um homem, Ricardo, sentado à mesa em frente à nossa. Lucas me disse que ele tinha uma má reputação na cidade e não demorou muito para eu perceber o porquê. Ricardo era barulhento, desagradável e incrivelmente rude com a garçonete quando ela se aproximou de sua mesa. Era difícil ignorar, especialmente porque a rudeza com atendentes era um dos meus maiores incômodos, já que minha mãe era uma. Apesar do conselho de Lucas para ignorar Ricardo, fiquei perturbado com seu comportamento e a maneira como ele falava com a garçonete. Tenho muito respeito por pessoas que trabalham duro, então foi desanimador testemunhar o desrespeito demonstrado ao pessoal do bar naquela noite. Depois de pedir nossa comida, Lucas e eu nos acomodamos para o que inicialmente era uma noite agradável. Aproveitamos nossa refeição e pedimos alguns drinks, relembrando os velhos tempos. No entanto, Ricardo, que estava sentado à nossa frente, não parecia estar se divertindo tanto. À medida que a noite avançava, seu comportamento se tornava cada vez mais errático e era evidente que ele estava bastante bêbado. Apesar de seu comportamento perturbador, eu estava feliz em rever meu amigo, e as palhaçadas de Ricardo não estragaram nossa noite. Eventualmente, deixamos o bar e Lucas me levou de volta para sua casa, onde ele havia preparado um quarto de hóspedes para mim. O quarto ficava na frente da casa, com uma janela voltada para a rua. Para garantir minha privacidade, Lucas pendurou um lençol na janela, pois, caso contrário, quem passasse poderia facilmente olhar para dentro do quarto. As luzes da rua lançavam um brilho fraco ao redor da janela, contido pela cortina improvisada. Deitei na cama por um tempo, olhando para o teto, perdido em pensamentos, quando de repente ouvi um grito abafado vindo da direção do bar. O som era um tanto abafado pelo vidro da janela, então não conseguia entender o que a pessoa estava dizendo, se é que estava dizendo algo. O grito continuou por vários segundos, talvez 1 minuto, antes de parar abruptamente. Fiquei deitado por um tempo, tentando ignorar a curiosidade que me consumia, mas não resisti à vontade de investigar o que estava acontecendo. Silenciosamente, calcei meus sapatos e saí pela porta da frente. Assim que virei a esquina, vi um grupo de 4 homens parados perto do beco ao lado do bar. Havia um poste de luz por perto, então pude ver tudo claramente.
Escondi-me atrás de uma árvore próxima e observei enquanto um dos homens se afastava, revelando o corpo inerte de Ricardo no chão. Ele havia sido claramente espancado e não se movia. Horrorizado com o que vi, recuei para trás da árvore, não querendo ser visto pelos homens. Depois de respirar fundo algumas vezes, esgueirei-me novamente para espiar por trás da árvore. 2 dos homens pegaram o corpo flácido de Ricardo e o carregaram até um carro próximo, que estava estacionado na rua. Eles o colocaram no porta-malas do carro. Sabia que tinha que agir rapidamente, então corri de volta para a casa de Lucas e o acordei. Contei a ele o que tinha acontecido e imediatamente ligamos para a polícia e relatamos o incidente à polícia. Para minha surpresa, a polícia não pareceu levar o assunto muito a sério. O policial que atendeu a ligação me disse para não me preocupar e me garantiu que investigariam o incidente. No entanto, não enviaram um policial para tomar um depoimento ou investigar o local do crime. Como testemunha de um possível assassinato, fiquei chocado com a falta de ação deles. Na manhã seguinte, Lucas e eu fomos à delegacia para relatar o incidente novamente. A polícia nos garantiu que o caso estava sendo investigado, mas os detalhes eram confidenciais naquele momento. Achei estranho que, sendo testemunha no caso, não me forneceram mais informações. Sentindo-me inquieto e assustado com os eventos da noite anterior, decidi encurtar minha viagem e voltar para casa. Havia muitos sinais de alerta em torno do incidente e eu não conseguia tirar a sensação de que algo não estava certo. Embora Ricardo não fosse exatamente uma pessoa agradável, ele certamente não merecia o que lhe aconteceu. Eu só esperava que a polícia estivesse dizendo a verdade quando afirmou que estava investigando o que aconteceu naquela noite.